Quem acompanha o noticiário sobre a guerra, né, dos Estados Unidos contra o Irã sabe que o Irã está humilhando e derrotando os Estados Unidos. Inclusive a imprensa dos Estados Unidos tem dito isso. E Trump está com a popularidade despencando porque os custos da guerra estão altos e encarecendo a vida dos estadunidenses. Mas olha só o que aconteceu. Isso foi divulgado pela agência DW Brasil, uma agência alemã que não costuma, né, expor as fragilidades dos Estados Unidos. Mas agora não tem jeito, tem que falar a verdade. Olha o título dessa matéria. Guerra no Irã faz Estados Unidos ficarem sem porta-aviões no Pacífico. Envio de navio ancorado na Ásia para substituir porta-aviões desgastado após meses de missão no Oriente Médio deixa lacuna nas forças dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental, no momento em que a China busca aumentar a influência. Então, o Irã está derrotando militarmente os Estados Unidos, atacando as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, atacando e destruindo. E a China, vendo essa situação de enfraquecimento dos Estados Unidos, está aumentando a influência ali na região da Ásia e no Oriente Médio também. Então essa disputa que existe hoje, China versus Estados Unidos, vai ter a China como a vitoriosa. O tempo vai passar e muitos vão perceber que a realidade no crua, que a ascensão da China é melhor para o mundo, porque os Estados Unidos só sabem promover guerras, massacres, né? E fica de olho nas riquezas naturais dos outros países e ainda promove instabilidade. Então, a gente desce aqui um pouquinho, ó, nessa matéria, eu destaquei esses trechos aqui, ó. Veja só, o USS George Washington é um porta-aviões, né? Deverá substituir o porta-aviões USS Abraham Lincoln. E esse Abraham Lincoln está se transformando numa sucata, que está em uma missão que já se estende por 9 meses no Oriente Médio e que, segundo relatos da imprensa americana, tem visto as condições a bordo para a tripulação se deteriorarem em meio a problemas de manutenção, falta de alimentos frescos e turnos sem folga. Está faltando água potável, está faltando alimentação decente para eles. Há relatos que muitos tripulantes desse porta-aviões Abraham Lincoln tentou tirar a própria vida, inclusive. A situação é caótica, é crise total. Aí a gente desce mais um pouquinho aqui, ó, né, e vê isso. Familiares dos tripulantes chegaram a relatar que alguns dos 5.000 marinheiros a bordo teriam tentado se lançar ao mar, em razão da degradação das condições. Então, os Estados Unidos em declínio, essa guerra provocada pelos Estados Unidos, provocada pelo Trump. O Trump que prometeu que não iria fazer guerras, ele descumpriu essa promessa de campanha. O Trump é o presidente que está destruindo a força do império estadunidense. Ele está acabando com o próprio país. A carestia lá está afetando a vida de quem vive na América do Norte, de quem vive ainda, né, no que é considerado ainda o país mais rico do mundo. Mas é o país rico com um povo drogado, pobre e miserável. Essa é a realidade. Nós estamos aqui para falar a verdade. Por isso eu peço para você, né, que contribua com esse trabalho, que fortaleça a nossa narrativa através do Live Pix, ou você pode mandar também qualquer valor através desse QR Code aí, ó, que é a nossa chave Pix. Esse cai direto, ó, tá aqui, ó, pixdocerrado@gmail.com. Contamos com a sua força, contamos com a sua contribuição, contamos com a sua ajuda. Aí a gente vem aqui, e é claro que nessa situação em que o Trump promove instabilidade no mundo, promove guerras e ataques, sequestra o presidente da República, igual eles fizeram lá na Venezuela, sequestraram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, atacaram o Irã, atacaram uma escola no Irã, onde tinham meninas estudando, né? Mataram centenas de crianças, de meninas. E tem gente que acha que ainda os Estados Unidos é um defensor da liberdade. Não é. Eles são defensores da opressão, da rapinagem, não contribuem para que o mundo seja um lugar melhor. Eles são um fator de instabilidade. Nesse contexto, o presidente Lula, ele reforçou a importância do enriquecimento de urânio. Vou colocar a fala do Lula e depois eu vou falar para quem ainda não sabe o que se faz com urânio enriquecido. Vamos lá. Se a gente quer o submarino de verdade, se ele é importante para a soberania nacional, se ele é importante para que o Brasil se torne um país respeitado no mundo, eu quero dizer na frente de vocês, na frente da imprensa, a gente dá continuidade
esse submarino, a gente está falando do futuro. A gente fala do futuro do emprego qualificado, do futuro do enriquecimento de urânio, até para exportar para países que querem utilizar ele para fins pacíficos. Significa o futuro da saúde, significa o futuro da energia nesse país. Ou seja, nós não estamos pensando em fazer o submarino só porque ele é bonito fazer, não. É porque desenvolver o submarino vai desenvolver múltiplas coisas nesse país. É uma pena que já tem décadas, né, que o Brasil tenta fazer esse submarino e não consegue. Então Lula disse isso, durante visita ao Centro Industrial Nuclear de Aramar. Agora tem até candidato da direita defendendo que o Brasil tem uma bomba atômica, né? Esse assunto vai crescer. Bom, mas para que serve o urânio enriquecido? Deixa eu mostrar aqui, eu fiz essa pergunta para essa inteligência artificial Cloud e ela me resumiu, olha só. O urânio enriquecido tem 2 usos principais, dependendo do grau de enriquecimento. Bom, quais são os 2, usos principais aí? Energia nuclear, que é quando é o baixo enriquecimento, que é o uso mais comum para gerar energia elétrica. Nesse nível, o urânio é usado como combustível em reatores nucleares para gerar eletricidade. Aí a gente desce aqui, falando de submarino, tem isso aqui, propulsão naval, enriquecimento médio, alto, até 90% de enriquecimento. Alguns reatores navais, como os que equipam submarinos e porta-aviões nucleares, usam urânio com enriquecimento mais alto para permitir que o combustível dure décadas sem necessidade de reabastecimento. Bom, isso aqui são 2 usos principais, A gente desce aqui, esses que não são considerados os principais. Bom, pesquisa científica, Reatores de pesquisa em universidades e institutos usam urânio enriquecido para produzir nêutrons usados em experimentos para a produção de isótopos médicos, como usados em exames de imagem, Então, fazer aqueles exames, tomografia, essas coisas que fazem o exame de imagem. Então, tem o uso relacionado à medicina. E agora tem o mais polêmico de todos, que é esse aqui, armas nucleares, altíssimo enriquecimento, geralmente 90%. Em teores muito elevados, o urânio 235 concentrado pode sustentar uma reação em cadeia explosiva, sendo esse o princípio por trás das armas nucleares. Então, o que acontece? Os Estados Unidos têm armas nucleares, a China tem, a Índia tem, a Rússia tem, Israel, ninguém confirma oficialmente, mas se acredita que eles têm também. Então, o Brasil está na hora de começar a pensar em produzir sua própria bomba atômica, e muita gente agora está defendendo isso aí. Resta saber se os Estados Unidos não vai sabotar, Então, é algo relacionado à segurança nacional. Bom, falando em segurança, a gente vem aqui, e vê essa notícia. Presta bem atenção, amigos e amigas, que diz o seguinte, Irã avalia atacar alvos dos Estados Unidos na Europa. Olha para onde que o conflito está se estendendo por culpa dos Estados Unidos. Pode chegar na Europa. Se guerra escalar, Guerra escalar significa o seguinte: se os Estados Unidos continuarem atacando e provocando. Porque o Irã não fez nada para iniciar essa guerra. Quem começou foi os Estados Unidos e Israel. Que isso fique registrado, as pessoas minimamente conscientes sabem disso. Então veja só, a gente vem para cá, e lê isso. Autoridades iranianas analisaram ataques contra ativos dos Estados Unidos no sudeste europeu, incluindo a Bulgária. Segundo o jornal, militares do país consideraram como possível alvo a base aérea de Besmer, na Bulgária, cujo uso por aeronaves americanas de reabastecimento foi aprovado no mês passado. Também para que vai aprovar o uso do próprio território para abastecer caças americanas, para o Irã ir lá e derrubar depois, ou então para eles jogarem bombas em crianças. Bom, então a ilha também, esse tipo foi citado como alvo potencial em caso de retaliação a uma nova ofensiva americana. Bom, quem disse isso, quem relatou esse negócio, foi o jornal Financial Times. Aí a gente vem aqui, que esse Financial Times é da grandiosíssima imprensa, não vou nem dizer, é a imprensa mundial, tá? É um dos principais veículos de comunicação do planeta Terra. Eu estou com essa matéria aqui do Brasil de Fato, que diz o seguinte, com o poderio militar intacto, Irã pode atingir alvos, presta bem atenção, em toda a Europa, caso o conflito com os Estados Unidos escale, diz especialista. Aí a gente desce aqui e vamos ver o que disse o especialista. O especialista é o Amaury Chamorro. Ele é especialista em comunicação política. Aí ele disse o seguinte,
que a ofensiva, no caso, o Irã tem uma capacidade, né, muito grande ainda, mantida, para uma ofensiva militar, que está praticamente intacta. Aí eu vou ler o que ele disse, né, participando desse site aqui, ó, Brasil de Fato. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, o Irã tem mísseis balísticos que podem chegar até 4.000 quilômetros de distância do lugar onde foram acionados. Aí a gente vê aqui, ó, então se você pegar essa distância em linha reta, você pode chegar até Londres. Toda a Europa poderia ser bombardeada desde o Irã. Então, por culpa dos Estados Unidos, até a Europa está ameaçada. E agora, o presidente Lula resolve fomentar o debate do enriquecimento de urânio. Claro, eu disse anteriormente, tem objetivos, né? Esse enriquecimento. Um deles é produzir a bomba atômica. Aí eu quero saber qual é a sua opinião. Você defende que o Brasil tenha uma bomba atômica? Eu acho que é importante. É ruim, é horrível dizer isso, porque o ideal era que nós estivéssemos discutindo o desarmamento e a paz, mas os Estados Unidos estão provocando guerra, os Estados Unidos e Israel, então os países têm que se defender, porque se forem atacados, têm o direito de se defender. Mas aí eu quero saber qual é a sua opinião. O Brasil tem que ter uma bomba atômica? E você acha que os Estados Unidos vai escalar essa guerra ao ponto do Irã atacar as bases estadunidenses na Europa? Engrandeça o debate, se manifeste aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal A Voz do Cerrado, se inscreva. Não deixe de dar o like nesse vídeo para que esse bom debate chegue a mais pessoas. E por favor, né, compartilhe o vídeo. Eu sou o Flávio Rezende, editor deste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.